irmãos e irmãs, deixa eu ver com vocês. Vocês conseguiram me ouvir nesses minutos que eu falei agora ou não? Só coloque aí, deixa eu ver. Que a princípio estavam no ar, só que agora a gente foi ver que não estavam no ar tudo. Quero que vocês coloquem se vocês conseguiram acompanhar o que eu cheguei a falar. Antes não consegui ouvir nada, irmão Vera. Bom, quero saudar todos os irmãos e irmãs neste momento. Estava aqui, irmãos e irmãs, como se estivesse ao vivo tudo, desde as 10h03. Né? E para mim estava aparecendo como ok. Aí, o volume está baixo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar o volume. A irmã Vera disse que começou às 10h15. Eu tinha começado às 10h13, irmã Vera. Só que simplesmente não abriu o canal. Como está o som? Consegue ouvir direitinho agora? Vamos ver. Vamos testar aqui. Vamos ver se vocês conseguem me ouvir. Ok. Então, quero convidar vocês para nós estarmos lendo a passagem bíblica nesse momento. Nosso culto nesta manhã, que é considerado o segundo domingo da quaresma, né? Que antecede a quaresma, o período que antecede a Páscoa. Das datas importantes do nosso calendário litúrgico. Salmos na quaresma, Salmo 22 nesse domingo. Então convido a vocês para nós estarmos lendo. A meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o e glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-vos, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se-ão, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Salmo maravilhoso aí, das grandezas do Senhor. Nesse momento quero te convidar para nós estarmos orando e bendizendo o nome santo do Senhor. Senhor amado, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Senhor, tu és o Deus Criador dos céus e da terra, um Deus presente, um Deus, Senhor,
que se comunica com teus filhos e filhas de diversas maneiras, Senhor. Nessa manhã nós queremos colocar, Senhor, a nossa comunidade de fé, Senhor, na Tua presença. Pedir as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um dos irmãos e irmãs, Pai. Queremos dizer que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o único Salvador, Tu és o único Senhor, Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Pai. E nós Te louvamos, Senhor, porque tudo, Senhor, tudo vem de Ti. Nenhuma folha que venha a cair, Senhor, nenhum próprio movimento dela é em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um significado, tudo, Senhor, está dentro da Tua vontade, dentro da Tua soberania, Senhor. E nós queremos Te pedir, Senhor, nesse momento, pela nossa cidade, pela nossa nação, Senhor, que passa por esse flagelo, Senhor, por essa pandemia que se agrava a cada dia, principalmente em nossa capital, Senhor, cujos leitos de UTI já ultrapassaram 100%, Pai. E nós queremos Te pedir, Senhor, Tua bênção, Pai, sobre essas vidas que estão ali, Senhor, muitas já sem nenhuma perspectiva de retorno, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, principalmente essas famílias enlutadas que perderam seus familiares por causa dessa pandemia, Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, abençoa-nos, livra-nos, Senhor, porque também nós não somos imunes, Senhor. Nós podemos a qualquer momento também contrair se nós não nos cuidarmos, Senhor. Precisamos fazer a nossa parte. Mas aquilo que cabe a Ti, Senhor, nós Te pedimos, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos e filhas, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Então nós estamos passando talvez o pior momento, irmãos e irmãs, dessa pandemia, né? E eu gostaria de agradecer para os irmãos e as irmãs que durante essa semana nós pedimos orações para o casal que estava nos visitando, e eu creio que eles vão estar conosco depois quando reabrimos de novo, que é a Rose e o Roger. A Rose entrou em contato comigo nessa semana e falando da questão, né, que eles tinham contraído o Covid. Ela já estava numa situação um pouco melhor, mas o Roger se agravou muito aquela situação quando nós entramos em contato. A gente colocou no grupo ali. O Roger estava numa situação bem complicada. E eu creio que Deus está abençoando, ele melhorou depois. A Rose depois entrou em contato de novo, novamente conosco, na manhã seguinte. E ele tinha reagido bem. Então eu creio que a igreja, quando ela ora, quando ela intercede, ela move as mãos do Senhor. Nós sabemos que a nossa oração, por mais pequena que seja, mas uma oração de confiança no nosso Senhor, ela move as montanhas, ela move as mãos do Senhor em nosso favor. Então, vamos continuar orando, vamos continuar a nos cuidar, irmãos e irmãs, para que nenhum de nós venhamos a contrair. Nós precisamos ter o cuidado que, mesmo nós sendo crente, nós podemos pegar. Então você tenha cuidado, não fique escutando, né, lamentavelmente, alguns cristãos achando que não pega, que está imune. É como se tivesse a capa do super-homem, só pode ser. Porque eu já peguei. Né, eu peguei em outubro o Covid. Então não se cuide. Né, se cuide, irmãos e irmãs, porque nesse momento nós não podemos nem ter uma febre alta. Porque ir para qualquer posto de saúde, qualquer ambulatório, UPA, está tudo lotado. Estão mandando embora. Então nós precisamos ter esse discernimento nesse momento. Nós precisamos saber que é o pior momento da pandemia. Então nós precisamos nos cuidar. Por isso que eu coloquei no grupo ali os irmãos, as irmãs que tiverem dificuldade, que vê que estão com medo de sair, aí entre em contato conosco, assim, o que der para a gente tentar fazer, ir num mercado, numa farmácia, na padaria, aí para você não tiver que sair de casa, principalmente nossas irmãs aí do grupo de risco,
né? Contate com a gente que a gente tenta fazer isso aí, tá? Para vocês não ficarem correndo o risco daqui a pouco desnecessário e contrair essa doença. Porque dependendo da situação, irmãs e irmãs, eu não quero ser alarmista, eu estou falando de maneira científica, de maneira bem clara. Se alguém escutou nessa semana, na Rádio Gaúcha, no programa de manhã ali, o chefe do Clínicas, um dos grandes médicos aí nosso, uma das autoridades aqui do estado, ele foi bem claro. Da UTI hoje, do pessoal do Covid, irmãos e irmãs. 60% das pessoas que estão na UTI hoje, 60% não volta mais. Entendeu, irmãos e irmãs? Quem ouviu, quinta-feira ele falou, é uma coisa pavorosa. Do pessoal nesse momento que está nas UTIs, dos nossos hospitais, isso é estatístico. Não é um númerozinho atirado, chutado no ar. É estatístico, 60% das pessoas que estão nesse momento na UTI, elas não retornam mais. Elas não retornam mais. Talvez alguns se assustaram quando eu mandei uma figurinha ali, né, de uma pessoa morta de Covid. Aquilo ali é dos médicos, que foi colocado aqui agora, uma campanha dos médicos do Rio Grande do Sul. E eles vão começar a bater em cima nisso aí, já que as pessoas não estão obedecendo às normas, eles vão começar a colocar fotos para impactar as pessoas, justamente para impactar. Se você viu ali no grupo, eu coloquei ali uma figura de uma pessoa morta. Lá no fundo, as pessoas dançando, fazendo aglomeração, e na frente delas ali uma pessoa morta. Por quê? Porque aglomeração é isso, é o risco, é viver ou morrer. Então é uma das campanhas dos nossos médicos aqui do Rio Grande do Sul. Então por isso é esse todo cuidado. Eu vou estar passando uns avisos aqui para a gente estar os avisos aqui, ó. A presidente da Sociedade Metodista, nossa Sociedade Metodista de Mulheres, irmã Vera, convoca sócios para a primeira reunião societária do ano, na terça-feira agora, às 14 horas. Então a irmã Vera está convidando. Também convida aquelas irmãs, né, que tiverem interesse em participar do grupo do WhatsApp, podem entrar em contato com ela ou com a irmã Heloísa. Também a nossa SD do Distrito Metropolitano convida para o dia 5 de março, na sexta-feira, culto do Dia Mundial da Oração, nossa DMO, né? A intercessão esse ano será pelo país de Vanuatu, lá nas ilhas da Oceania. Então, nesse ano, a Igreja Metodista ficou como responsável por esse culto. E aí a irmã Vera estará repassando esse link da plataforma assim que ela receba, ela vai estar repassando para a igreja, que a gente possa participar também nessa sexta-feira, né? E aqui, irmãos e irmãs, um pedido especial, nosso casal de venezuelanos precisa da nossa ajuda. O irmão Rafael havia conseguido um trabalho, mas logo em seguida, né, eu acho que uns 2 meses depois, acabaram dispensando ele e os demais funcionários. Então, se os irmãos, as irmãs puderem auxiliar com alimentos, ele recebeu uma pequena indenização, mas ele quer guardar isso porque eles pagam aluguel, né? Então, os irmãos e irmãs que puderem estar ajudando com alimentos aí, a irmã Vera Diogo tem sempre ajudado, né? A irmã Vera todo mês ela disponibiliza para ajudar esse casal, mas para não ficar também oneroso, pesado para ela, então se a gente pudesse estar ajudando aí com aquilo que os irmãos e irmãs puderem, para a gente poder estar levando para esse casal ali, repassando para eles esses alimentos que estão precisando nesse momento da nossa ajuda. Afinal, a comunidade de fé, a igreja é assim mesmo, nós precisamos nos ajudar, né, uns aos outros. Então, vamos estar também intercedendo por eles, né, pedindo a graça do Senhor para eles, porque eles têm muita dificuldade, até por causa da língua, tudo, então as dificuldades deles redobram. Quero aqui saudar o Claito que está conosco, a irmã Vera Diogo, a irmã Noemi, a Rosélia, a pastora Ludim que está conosco, o irmão Edson. Irmão Edson, eu estive aí essa semana na sua casa para dar um abraço, bem no fim o senhor não estava, né? Então fica para outra oportunidade, estava a Ireni ali,
E até depois que a Irene coloca aí se o filhão conseguiu um emprego, né? O Mateus estava para fazer uma entrevista. Se ele não conseguiu, nós vamos estar orando. Vamos estar orando por ele, vamos estar orando pela vida do casal venezuelano, para que eles possam conseguir também um trabalho. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Isso que é a comunidade de fé. Saudar a Cláudia, a irmã Irene, irmão Leonei, né, a irmã Dolores, que está conosco aqui nessa manhã. Então, queremos saudar todos e todas aqui e dizer que nós pertencemos a um grupo pequeno de pessoas, mas pessoas que realmente possam se dar as mãos e fazer a obra do Senhor com coração, com vontade, né? Então isso eu acho que é o mais importante, estar nos ajudando uns aos outros. Eu tenho certeza que o Senhor estará nos abençoando. Então nesse momento vamos estar ouvindo um louvor, depois a gente retorna com a palavra. Sobre os céus tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Ouvimos aí então esse clássico maravilhoso, a letra linda, né, dos nossos hinos tradicionais. A irmã Irene fala que a princípio, com mudança de bandeira, tem que aguardar, né? Então nós vamos continuar orando, irmã Irene, pela vida do Mateus, que o Senhor possa abrir essa porta de um trabalho para ele. Irmãos e irmãs, outra coisa que eu gostaria de pedir, qualquer dificuldade, irmãos e irmãs, nos acione, nos avisem, né? Não deixe a situação ficar agravada, que nem a situação da Rosa. Eu fiquei sabendo quando já estava bem grave a situação, né? Até para a gente estar orando, a gente tentar fazer alguma coisa na situação do Covid, pouca coisa a gente pode fazer a não ser orar. Mas daqui a pouco tem irmãos e irmãs, né? Por favor, se tem algum tipo de dificuldade, está faltando alguma coisa, quem sabe, que isso é normal, pode acontecer. Faltar alimentação, problema de saúde, um deslocamento, alguma coisa, nos avise, né? Para a gente poder estar ajudando, porque às vezes a coisa fica muito em cima do laço, pouca coisa a gente consegue fazer. Então, que a gente puder estar ajudando aí, os irmãos e irmãs podem estar nos contatando, que a gente vai tentar estar ajudando. Tá? Pode contar conosco aí para a gente tentar ajudar os irmãos, auxiliar naquilo que for possível. Mais uma vez eu quero pedir desculpa no início, né? Eu não sei o que aconteceu, 10h13 eu iniciei tudo. Só que simplesmente o filho, ele estava na outra sala e ele viu que, ele disse, pai, não tá aparecendo nada aqui. Só que para mim tinha o som, tinha tudo, irmãos e irmãs. E aí por isso que a gente acabou começando ali por volta das 10h16, quando ele viu que não estava no ar. Não sei o que aconteceu, estava tudo ok aqui. Então quero pedir desculpa aí para os irmãos e irmãs ficarem esperando aí, que não foi nada proposital, foi realmente o sistema, não sei o que aconteceu, o que trancou tudo. Mas é assim, a obra do Senhor que a gente vai fazer, quer fazer, muitas vezes tem alguns impeditivos, né? Mas Ele sempre dá um jeito para que a gente, sua obra toque em frente. Vou estar partilhando a palavra do Senhor aqui, capítulo 12 de João, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículo 12, João 12, 12. No dia seguinte, seguindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera esse sinal. Irmãos e irmãs, essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela é muito simbólica para nós entendermos realmente a questão da religião. Nesse momento em que Jesus entra, havia muitos peregrinos, porque é uma semana de festa. No final da semana será Páscoa. Havia muitos peregrinos que vieram de distantes lugares. E de repente, dentre esses peregrinos, eles ouviram falar que havia um homem que veio lá da Galileia, especificamente de Nazaré. E esse homem, ele estava fazendo muitos sinais, ele estava operando muitos milagres. Então os peregrinos ouviram falar. E um dos últimos milagres que antecederam essa semana, a semana triunfal, a semana que vai entrar na semana da Páscoa. Então, muitos acabaram ouvindo de que esse homem ressuscitara a Lázaro. Então a ressurreição de Lázaro nesse momento estava na mente de muitos desses ouvintes.
desses peregrinos. E de repente eles ouvem falar que esse homem está entrando em Jerusalém. E as pessoas, as multidões, então vão lá para a entrada de Jerusalém para acompanhar. E muitos esperam ele como, quem sabe, um guerreiro, um homem forte, um batalhador, um guerreiro, tipo dos tempos de Davi, com armadura, com um cavalo branco, um ser imponente, que causa impacto. E de repente entra um homem com uma túnica simples, de sandálias, montado numa jumentinha. Muitos devem ter ficado perplexos, como perplexos ficaram muitos de seus discípulos, porque os discípulos também não entendiam. Então, aquela multidão esperava, ela visionara a entrada de um grande lutador, de um grande guerreiro, quem sabe. Ele era um homem que fez muitos milagres, mas esse homem também, na visão de muitos, não tanto os peregrinos, mas agora principalmente dos judeus, curiosos que foram ver Jesus. Pai, esse é o libertador, está entrando aí o libertador de Israel, ele vai nos livrar do Império Romano, como muitos dos seus discípulos pensavam assim, irmãos e irmãs. Que eles estavam seguindo Jesus, e isso a gente precisa ter a compreensão. Os discípulos, muitos discípulos de Jesus, seguiam a ele, nem tanto pelo chamado de Jesus. É claro que o chamado de Jesus foi importante, mas a gente precisa entender de que eles, a maioria dos discípulos, seguiram Jesus porque viam em Jesus um líder, não um líder divino, não porque eles pensavam que Jesus era Deus. A maioria não pensava isso, irmãos e irmãs. A grande verdade é essa. Se nós fizermos uma exegese, uma interpretação realmente do que os textos nos dizem, uma boa interpretação daquilo que foi escrito para dos autores dos livros, para o seu público, para o seu auditório, para os seus ouvintes, para os seus leitores, a maioria dos discípulos, eles não viam Jesus como esse líder espiritual. Jesus não era para eles realmente o Messias enviado por Deus. Alguns talvez até acreditassem, mas como se deram bem naquele grupinho, né? O grupo foi tendo afinidade, foi criando um vínculo, foi criando amizade. Então, quem sabe, muitos quiseram sair até, mas foram ficando. Muitos ficando, a sua maioria ficando por quê? Porque via em Jesus esse libertador, esse líder máximo, esse homem que iria libertar Israel da opressão romana. Isso a gente precisa ter em mente isso. Então, o grupo desses 12 discípulos, um era do diabo, que era Judas Iscariotes. Mas haviam 11. E desses 11, haviam 6 nacionalistas. 6 homens ali que defendiam Israel, que defendiam o povo, que Israel fosse liberto, que saísse das garras do Império Romano. Tirando esses 6, sobram 5. Porque tu tira Judas Iscariotes. Então, apenas 5, vamos dizer assim, que seguiam realmente Jesus, acreditando, quem sabe, que ele pudesse ser mesmo o Messias, quem sabe que ele pudesse ser mesmo o Filho de Deus. Mas os outros seguiam por verem em Jesus esse grande libertador, né? O grande líder, queria de repente ia causar uma grande revolução, uma revolução civil, uma guerra civil, para lutar contra as tropas romanas. Então os peregrinos, quando veem também esse líder, eles visualizam, eles imaginam, né, um grande homem, um grande líder entrando na cidade de Jerusalém, na cidade santa. E muitos acabam se frustrando ali. Acabam se frustrando porque eles veem um homem. O que esse homem pode fazer? O que esse homem pode, nesse momento, assentado, montado num jumento, nesse animalzinho de carga? Só para isso que ele serve. O jumento
é um animal que serve para carga, para carregar peso. Mas não um cavalo guerreiro, desbravador, cujo o seu dono ali vai fazer com que ele avance sobre as tropas inimigas. Então, irmãos e irmãs, isso mostra um pouquinho daquela questão do ser humano, que nós muitas vezes depositamos as nossas esperanças, a nossa fé em algo que nós vislumbramos, que nós imaginamos, nós imaginamos um mundo perfeito, uma cidade maravilhosa, com governadores, com comandos maravilhosos, que sabe que a gente ora, a gente tenta, vota para que tudo dê certo, mas muitas vezes não é conforme nós queremos, porque há uma luta espiritual, há coisas muitas vezes na nossa vida que impedem que aquilo que nós idealizamos, que aqueles sonhos que nós pensamos, que nós sonhamos um dia se concretizem. Mas muitas vezes esses sonhos são ilustrações, são visões que nós temos de seres humanos, de meros mortais, como qualquer um. E não é errado isso. O triste é que nós depositamos muitas vezes a nossa fé, a nossa esperança nesses sonhos. São sonhos de qualquer uma aqui. Que muitas vezes ter o melhor emprego, ter o melhor curso, a melhor graduação, para justamente daqui a pouco poder trabalhar nessa função que eu estudei, que eu me dediquei a vida inteira. Apostei, quem sabe, numa pessoa que poderia nos auxiliar ali, poderia nos ajudar no aspecto profissional, educacional, social, financeiro. E aquela pessoa nos decepciona. Não porque ela tivesse intenção de nos decepcionar, mas é porque nós alimentamos um sonho, uma esperança naquela pessoa e nos frustramos por isso. Então muitas vezes nos frustramos não porque pela decepção que aquele e aquela podem nos causar, mas porque nós acreditávamos que ela poderia fazer algo por nós, em nosso benefício, em nosso favor. E aí nós acabamos nos entristecendo muito, nos frustrando muito por causa disso. Depositamos nossa esperança, quem sabe, num emprego, que até então era um emprego maravilhoso, seguro, e de repente esse emprego simplesmente ele se esfarela que nem o pó que cai da madeira, e aquilo que era uma garantia já não tem mais, e de repente estamos à mercê, estamos desempregados, correndo atrás novamente. Então aquilo que muitas vezes eu depositei minhas esperanças, eu caio na triste realidade agora de que não tenho mais essa garantia, não tenho mais, estou desempregado novamente. Talvez eu tinha uma belíssima saúde, gozava de uma saúde plena, e de repente é constatado que eu tenho uma enfermidade. Acreditei que pela questão da alimentação, pela questão do exercício físico, eu não iria adquirir nenhum tipo de patologia, mas de repente me deparo com uma patologia que eu nem imaginava. E o médico me diz que eu sou portador agora de uma doença grave. Quer dizer, aquele sonho de uma saúde plena se esfarela também, que nem um pão, muitas vezes, que cai na mesa. Mas por quê? Porque eu idealizei alguma coisa. Em coisas materiais, em coisas que são terrenas, coisas finitas. E aí nós nos frustramos, nós nos debatemos, nós nos entristecemos. E aqui os sinais que os peregrinos têm ali é mais ou menos assim. Os discípulos, conforme eu falei para os irmãos e irmãs, eles depositavam, eles sonhavam num Jesus revolucionário. Eles acreditavam num Cristo poderoso, que sabe, um homem de pé de igualdade com o imperador romano,
Mas de repente vem um homem de uma aparência pobre, comum, com vestes, com sandálias comuns, no animal de carga. Deve ter sido uma frustração para muitos. Mas mesmo assim eles diziam: Hosanas nas alturas. Hosana nas alturas. Bradavam. Por quê? Porque ainda ouviram falar que aquele homem fazia milagres. Então, mesmo nessa frustração, muitos estavam frustrados porque queriam um imperador, queriam um grande guerreiro, um grande revolucionário, mas outros viam nele: não, esse aí fez um milagre. Esse aí ressuscitou Lázaro. Esse aí pode também solucionar os meus problemas. Mas eles não viam Cristo como o Senhor e Salvador. Eles viam Cristo como um curandeiro, como um milagreiro, conforme nós temos por aí hoje. Os curandeiros, os milagreiros continuam. Muitos charlatões, é verdade. Mas tem muitos aí. Então, irmãos e irmãs, que fique para nós a certeza de que nós depositarmos nossos sonhos nas coisas aqui dessa terra, mais cedo ou mais tarde nós nos frustraremos. Nós ficaremos frustrados, abatidos, entristecidos. Por isso que as nossas esperanças, os nossos grandes sonhos, precisam ser sonhos transcendentes. Precisam ser coisas concretas, eternas, para que nós venhamos a não nos frustrarmos com as coisas desse mundo. O mundo, o trabalho, a cidade de Canoas, nosso estado, nosso país, um dia acabará, irmãos e irmãs. Será destruído. Não existirá mais. Essa terra será aplanada, não haverá mais montanhas, mais montes. Não haverá mais rios, riachos. Ela será aplainada. Porque não haverá mais nenhuma coisa aqui, nenhum ser vivo mais nessa terra. Porque a vida não será mais aqui. Ou será nas profundezas, no lago de fogo, ou será nas alturas, na glória de Deus Pai. Essa precisa ser a nossa visão. Essa precisa ser a nossa concepção. Se eu ainda não tive essa experiência com Deus, irmãos e irmãs, se você não teve essa experiência com Deus, peça para que Deus se revele a você. Que você tenha uma experiência com Deus. Porque, irmãos e irmãs, uma das coisas mais tristes na nossa caminhada é justamente a religiosidade. A religiosidade, muitos discípulos ali estavam com Jesus, mas eram religiosos. Dos 12, conforme eu falei para vocês, quem sabe 6, 7 eram religiosos e um era filho do diabo. E era também uma aura de religioso também. Nós precisamos fugir de todo tipo de religiosidade. A religiosidade nos levará para o lago de fogo. A religiosidade nos levará para o afastamento de Deus. A religiosidade e as placas de igreja, os nomes de igreja, irão tudo para o inferno, irmãos e irmãs. É triste falar isso, mas as placas de igrejas para Deus não existe. Não existe placa de igreja. Nós que colocamos, nós criamos as placas de igreja. Os discípulos, muitos não acreditaram ali. Muitos discípulos, irmãos e irmãs que estavam com Jesus, não acreditavam que ele era filho de Deus. Quando Jesus vai para a cruz, quando Cristo vai para a cruz, aí mostra realmente que praticamente todos abandonaram ele. Todos abandonaram, por quê? Porque eles não poderiam estar junto com um bandido. Segundo a visão do Império Romano, segundo a visão dos líderes religiosos naquele momento, eles fugiram, eles abandonaram Cristo. Eles disseram, quem sabe muitos ali dos 6, aqueles nacionalistas, realmente esse cara não era aquilo que eu imaginava.
esse homem não era o nosso libertador mesmo, que ia livrar nós do Império Romano, e agora estamos aí sem ninguém. Mas quando Jesus ressuscita, irmãos e irmãs, quando Jesus ressuscita, e eles estão num casebre, todos eles apavorados, amedrontados, eles estão reunidos ali, desesperados, sem saber o que fazer, estão trancafiados, eles se fecharam num casebre ali, escondidos de todo mundo agora, desesperados porque eles não sabem o que fazer agora. O Cristo, aquele que seria o libertador, morreu. E de repente, Jesus vem e atravessa aquelas paredes e diz: paz seja convosco, meus irmãos. Paz seja convosco. A esperança de muitos ali que havia naquele homem, que via o grande libertador. Eles têm experiência agora de que Cristo pode não ser mais o libertador, mas é o Cristo Salvador, o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. É nesse Cristo que eu preciso colocar a minha esperança. É nesse Cristo que eu preciso depositar os meus sonhos. Sonhos de uma vida eterna. Sonho de uma vida abundante. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, aqui às frustrações, ao desemprego, em meio à pandemia, eu tenho uma esperança de que eu vou passar por essa situação e um dia estarei com Cristo. Essa precisa ser a minha e a tua expectativa. Mas se eu me agarrar na religião, na religiosidade, eu vou me frustrar, eu vou me entristecer, eu vou ficar aqui, irmãos e irmãs. Nós não subiremos. A religiosidade não faz eu ultrapassar sequer uma parede, porque a religiosidade não tem poder. Mas quando você nasce de novo em Jesus Cristo, o teu espírito, ele se alegra de tal maneira como se você estivesse sendo transposto pelas paredes. Como se você estivesse nos ares. Tamanha alegria, satisfação, gozo de uma vida transformada. Nós precisamos vencer toda a nossa religiosidade, toda a nossa expectativa de que fulano, que eu coloque as esperanças em fulana. Não, você não pode colocar a sua esperança no homem e na mulher. Você não pode colocar as tuas esperanças na igreja metodista. Você não pode colocar as tuas esperanças na igreja presbiteriana, na igreja anglicana, no Lutero, no Calvino, no Wesley. A tua esperança tem que ser em Cristo ressurreto. Nesse mesmo homem que entrou sentado no jumentinho, na cidade de Jerusalém há 2000 anos atrás, cujos olhos, quando viram para ele, quem é esse homem? Pode vir esperança de Nazaré. Eu esperava um grande guerreiro, um lutador. Eu pensava que eles entrariam num grande cavalo alazão. As aparências enganam, irmãos. As aparências enganam. As aparências nos derrubam. As aparências, irmãos e irmãs, nos afastam de Deus. Aonde está a tua esperança? Aonde você tem colocado os teus sonhos? Você hoje tem um bom emprego. Você hoje gosta de uma boa saúde. A despensa está lotada de alimentos. Os teus familiares estão com você. Mas de amanhã poderá perecer tudo. Mas o que não pode perecer é a nossa esperança em Cristo Jesus. Hoje nós gozamos de liberdade religiosa, nós podemos cultuar, nesse momento nós não podemos cultuar por causa de uma pandemia, mas quem sabe amanhã nós poderemos estar cultuando novamente. Mas e se vir uma lei que derrubar, de fechar todas as igrejas? E se a minha esperança estiver na igreja? Eu não vou mais na igreja, então eu não sirvo mais a Cristo porque as igrejas fecharam. A minha esperança é Cristo Jesus.
Ainda que esteja solitário no vale da sombra da morte, Cristo estará comigo e com você, conforme fala para Davi. A igreja não estará com você lá. A tua religiosidade não estará lá na UTI, quem sabe, que nenhum de nós venha cair nesse momento em UTI nenhuma. Mas ainda assim, se eu cair na UTI, ninguém estará comigo na UTI. Quem sabe nem o médico, só os aparelhos. Mas a minha esperança, se eu tiver consciente ainda, a minha esperança deve ser Jesus Cristo, o ressurreto, e não uma igreja, não uma religião, não uma religiosidade, irmãos e irmãs. Porque quando eu tenho Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, as esperanças, a alegria pode estar esgotada dentro do meu ser carnal, do ser homem. Mas a minha alma, ela regozija porque há uma esperança indestrutível. Uma esperança que homem, mulher, que igreja, que religião nenhuma vai tirar dentro de mim. Que é estar com meu Salvador para todo e sempre. Isso nós precisamos ter bem claro em nossas vidas, irmãos e irmãs. Não vamos nos iludir pelas aparências, pelo que nós vimos, pelo que nós ouvimos. A nossa base de fé e prática é a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso fundamento. Não vamos nos iludir com lideranças. Não vamos nos iludir, irmãos e irmãs, porque eu tenho um bom cargo, eu tenho um bom trabalho. Que maravilha, e louvado seja o Senhor, porque talvez o Senhor te deu isso, e isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de gratidão. Mas não se agarre nisso. Não deposite sua confiança nisso. Porque uma das coisas mais claras, e a experiência tem nos ensinado, que quanto mais o homem tem, quanto mais o homem tem saúde, mais tem status, poder, dinheiro, mais ele se afasta de Deus. Isso é clássico, irmãos e irmãs. Isso é clássico. É triste, mas é clássico. E Cristo já alertava para isso. Não é que os ricos não entrarão no reino dos céus, mas que a fama, o poder, o dinheiro iria dificultar, com certeza. Por quê? Porque ele não depende mais. Não precisa orar, por que eu vou orar? Estou com a conta abarrotada de dinheiro. Eu estou bem de saúde. Eu tenho uma família. Eu tenho, quem sabe, várias mulheres, se eu casar com várias mulheres de outros países, permitem. Eu tenho vários filhos, todos bem empregados. Eu sou dono de uma petrolífera. Por que eu vou buscar Deus? Não é assim que penso? Só que os homens se igualam. O ser humano se iguala. É justamente na dor, no sofrimento. Aí o rico, ele baixa ao nível daquela pessoa que é pobre. Por isso que quando a enfermidade chega, irmãos e irmãs, se igualam. E a igualdade se depara, sabe quando? Plenamente, é quando morrem. Aí quando morrem, todos são iguais. Aí o dono da petrolífera, o ricaço, lá da Arábia Saudita, ele vai se nivelar. Ele pode até ter um mausoléu de ouro, mas a carne dele vai poder ser que nem do irmãozinho, que mal tinha um casebre para morar. Mas a diferença está depois. Porque, quem sabe, o irmãozinho pobre é aquele que nem Lázaro vai para a presença de Deus, e o dono da petrolífera, o árabe, é aquele que simboliza, né, o rico, naquela parábola, vai para o inferno. Então, por isso, irmãos e irmãs, para nós finalizarmos essa manhã, a esperança nossa, não pode estar depositada num cargo, não pode estar depositada na política. A política não vai mudar, irmãos e irmãs. Podemos procurar votar nos melhores governantes, não adianta, nós nos frustraremos. Por quê? Porque cada vez mais o mundo vai de mal a pior. Com o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Essa é uma das promessas bíblicas. Então, cada vez mais a iniquidade vai aumentando, o amor vai diminuindo. É inversamente proporcional. Não adianta.
As pessoas serão mais egoístas, mais avarentas. As pessoas terão cada vez menos amor, menos alegria. As alegrias que se tem são passageiras, são ilusões, são meras ilusões. Mas a minha e a tua alegria, ela repousa mesmo em meio às dificuldades, dentro da nossa alma, na certeza, na convicção de que Cristo está comigo e com você em todas as circunstâncias, até mesmo no vale da sombra da morte. Que Deus possa abençoar você, a sua família, o seu lar, o seu trabalho. Abençoe a todos e todas, irmãos e irmãs. Vocês tenham um ótimo domingo. Reflitam nessas palavras. Aonde está? Onde estão os teus projetos? Aonde estão os teus sonhos? Aonde tem colocado as tuas esperanças? Em que? Onde? Se não for em Jesus Cristo, lamentavelmente, mais cedo ou mais tarde roerão. E nós nos frustraremos, nós nos decepcionaremos, nós nos iludiremos. E não é essa a vontade do Senhor. Deus te abençoe a você, tenha um ótimo domingo e uma ótima semana. Deus abençoe a todos e todas, irmãos e irmãs. Amém.